pessoal, tudo bem? Hoje vou gravar um vídeo aqui com a ajuda do quadro para explicar o assunto que é muito perguntado, né? Que é muito falado, mas as pessoas não sabem muito bem. É sobre mônadas. O que são mônadas, o que são almas, o que são espíritos, o que são núcleos espirituais. Então já comecei a desenhar aqui no quadro para antecipar, mostrando que o núcleo espiritual é o nosso ser maior. Ele é criador, semente criadora de universos, até que ele vai se transformar um dia no universo. Então esse núcleo espiritual, eu vou falar segurando o microfone, porque as pessoas têm falado que eu falo muito baixo. Recomendo muito que se coloque fone de ouvido, tá bom? Esse vídeo ele é editado, então o som dele sai na altura adequada. Ele passa por uma pessoa que mexe muito bem com isso, é o Leandro. Ele fez o jingle do canal, ele junta o jingle do canal, ele edita, coloca o jingle, o anúncio de entrada, tá bom? Então coloque em fone de ouvido, porque a música é em 432 Hz, que é a frequência da alma. Vamos lá então. O Criador está aqui em cima. E por ele ser um amor infinito, ele precisa se expandir. Ele não pode se conter em si mesmo, ele se expande. E essa expansão dele é imaterial. Então por isso ele se manifesta como Criador, Preservador e Transformador, que são os três primeiros aspectos dele. Não sobrou espaço aqui, mas vou colocar aqui, ó. Criador, dá para ver? Dá. Preservador, Transformador. É a trindade. Então aquele que não tem princípio nem fim, que se manifesta na forma trina, criadora, preservadora e transformadora, esse é o símbolo que eu uso nos meus livros, nos meus trabalhos. Ele se projeta na criação dele porque ele não consegue se conter devido a ele ser uma entrega. Ele é um amor absoluto, de entrega absoluta, como é o criado nele. Então ele começa a sua expansão, formando infinitos núcleos espirituais. Infinitos. Sendo que para reger esses núcleos, vamos dizer assim, recém-nascidos, ele se projeta em seres maiores. Vou chamar de Cristo, os arcanjos, os regentes universais, Melquisedeque, Metatron. E assim ele se multiplicou em núcleos espirituais. Como ele se multiplica, ele concede a nós esse dom também de se multiplicar. Vou tirar o óculos, está dando reflexo, vou tentar enxergar. Dá para enxergar. Então ele se multiplica nos núcleos espirituais. E esses núcleos têm o mesmo potencial de Deus, que é se multiplicar. Então cada núcleo se multiplica em 12 mônadas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então esse núcleo que está aqui em cima, ele é a semente de universo. Ele vem e se multiplica. Por que ele faz isso? Porque é um potencial inerente a ele. E assim ele pode se desenvolver de forma múltipla, como Deus faz. Então Deus se multiplica em todos esses se multiplica em todos esses pequenos, tá? Esses também se projetam, esses também se projetam, aqui também se projeta, e assim vai. Então o núcleo, eu vou chamar de NE, núcleo espiritual ou regente monádico. Ele rege as mônadas que ele se multiplica. Então aqui é o centro dele. Esses são os que nasceram da fonte. Tem pessoas que se projetam a partir de outras partes. Então vamos lá, por etapa. Então esse núcleo espiritual, ele se projetou em 12 mônadas e foi viver em várias galáxias. Tá? Ele se experimenta nos universos. As mônadas se experimentam nas galáxias.
e assim ela consegue se tornar semelhante a uma semente galáctica. Ela vai aprender a experiência da criação de uma galáxia. E ela também tem o potencial de se multiplicar. Aí vem as almas. Então ela se projeta em 12 almas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E por que esses números 12, né? Então o Criador começa em 3, os superdeuses são em número de 7, 3, 7, e depois começa o número 12. Então esses são os números de Deus. Para quem gosta de numerologia, começa no 1, ele se multiplica em 3, depois em 7, depois em 12. Então cada mônada dessa vem para os planetas estrelas experimentar planos menores, mais densos. Vou botar aqui 3D, vai até a 7D, vai até o 20D, tá? Então, a mônada se multiplica em 12, vou chamar de, são almas, né? Que a gente também conhece como extensões de alma. Aí essas extensões de alma, elas se projetam nos planetas estrelas e nascem, e uma delas é o Shivananda. Shivananda, então, desce aqui nesse mundo, vou botar aqui, vou chamar a Terra disso aqui, Terra. Aí o Shivananda nasce aqui como José Luiz. Todo feliz da vida, brincando. Aí ele nasce e começa a sofrer. Quando ele começa a sofrer, ele começa a se questionar, porque ele está conectado à alma, está conectado à mônada e está conectado ao núcleo, mas é uma conexão inconsciente. Então a gente começa a se questionar por que eu sofro. Quando a gente vai pesquisar melhor sobre esse assunto, a gente vê que existe uma linha de tempo, onde essa extensão de alma já viveu N vezes, centenas, milhares, e já nasceu como homem, como mulher, como criança, só não nasceu como macaco, porque ele é da raça humana, ele não é da raça animal. Tá? Então a gente não nasceu como macaco, e sim como seres humanos, só que, vou diminuir aqui só para mostrar que a evolução foi acontecendo. E a gente era cada vez menos energia. Aqui a gente começa a brilhar mais, aqui menos, aqui menos, aqui menos, 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 menos. Então a gente descobriu que a gente tem uma bagagem nessa extensão de alma. Qual é a função da parte nossa que desperta? É identificar que tem uma conexão com o Criador, ó, conexão como é que veio, ó. E tem uma conexão com coisas que aprendeu em vidas passadas e que precisa reaprender porque não evoluiu. Então a gente tem um passado onde a gente deixou muitos seres prejudicados em relação às nossas vivências, são os nossos antepassados, obsessores. Fora disso, muitos seres que vieram para esse mundo são os tais magos negros e tudo, e interferem em nós. Então a gente precisa resgatar o passado. Então quando eu resgato o passado, o que eu vou fazendo? Identifiquei essa vida minha doente, tal, maltratou, peço perdão, vou lá, faço regressão, faço apometria, resgato essa vida. Aos poucos, durante a evolução na vida humana, a gente consegue ir resgatando algumas vidas. E aí a gente vai se tornando mais leve. Quando a gente se torna mais leve, a gente se torna mais iluminado. Mas onde estão essas outras extensões de alma? Estão em múltiplos planetas. Então tem um planeta aqui, chamado de Marte, Vênus, Andrômeda, Pleiades. Aí a gente nasceu aqui, está evoluindo.
Cada um a gente nasce como um ser humano, está dentro dessas dimensões, que a gente evolui, a gente aprende. Então a gente vai vendo que estamos em múltiplos lugares ao mesmo tempo, mostrando que Deus é um dentro desse emaranhado de multiplicação de centelhas. Como acontece o retorno? Então, nós temos essas duas extensões de alma evoluindo. Qual é que mais que evoluiu? Vou dar um exemplo do José Luiz, que eu sou. Então, das minhas extensões de alma, a que mais evoluiu foi José Luiz. E aí eu fui tendo experiências com tudo isso. Isso não é uma informação lida ou decorada, é uma informação buscada e vivida, tá? Então eu comecei a descobrir que eu conseguia limpar minhas vidas passadas, porque eu aprendi a fazer apometria e a minha mediunidade me permitia ver quem eu fui. E aí eu fui resgatando. Ah, mas eu não consigo ver. Você não vê, não, você vai sentir, porque quando uma vida passada volta, doente, esquizofrênica, tudo isso você vai sentir. Então é a hora que você tem que curar, e não acreditar que você é aquele, sim que você foi aquilo, tem que se curar. Então chega uma hora que uma dessas 12 partes começa a aumentar a sua luz. Então chegou a hora dessa parte se conectar à mônada. Ela chama integração, tá? A mônada viu qual era a extensão de alma que mais evoluiu e a consciência que estava aqui, que se projetou aqui, essa consciência que está maior aqui vai descer e se projetar aqui, tá? Aí a consciência do Shivananda vai crescendo. Então estou dando um exemplo de mim, tem infinitos seres no mundo acontecendo isso. Aí o Shivananda está com essa consciência aqui. E o que se faz com isso aqui? É energia da mônada. A mônada se multiplicou, então ela dividiu sua energia. Como é que ela vai aumentar a sua energia? Então esses aqui já estão prontos para voltar para a mônada. Tá? Então o que mais evolui é o que recebe a consciência da mônada. Desceu a consciência da mônada, expandiu. E essas aqui precisam retornar para a mônada recuperar a sua energia da multiplicação, se tornar uma energia maior, porque ela conquistou sua meta, que era uma das suas partes, descobrir que esse caminho é para cima e para resgatar o passado. Tem que limpar o passado e tem que se conectar ao ser acima, que é a mônada. Então o que acontece com essas? Dependendo do planeta, ela vai desencarna no momento dela. Passou os anos de vida lá dela, ela desencarna. Aí a energia dela volta para cá. Essa energia aqui, que é etérica, volta para cá. Aí a mônada vai crescendo. Então chega uma hora que a mônada está concluindo suas experiências nos planetas e estrelas. Ela começa a resgatar suas partes. Tá? Esses aqui vai sumindo com o tempo, porque vai voltando para dentro daquele que mais evoluiu. Então essas partes vão sendo absorvidas, a energia vai aumentando e a mônada começa a recolher suas almas. Ela começa a recolher. Aí ela recolhe a energia também. Nisso ela se expande mais. Ela recolheu todas no processo perfeito divino. Então ela aumentou. Então, essas 12 mônadas tiveram as mesmas experiências, 12 extensões de alma. Aí, a que mais evoluiu também voltou para cá, conectou aqui, aumentou. E aí, como é que faz com essas 12 mônadas? Aí o núcleo vê qual é a mônada que mais evoluiu. Qual é a mônada que mais evoluiu no aprendizado galáctico, planetário e estelar? Eu vou apagar aqui para não ficar muito complicado. Aí a mônada que mais evoluiu, o que acontece com ela?
ela se conecta com maior intensidade ao núcleo. Aí a mônada que mais evoluiu se conecta ao núcleo. Ela já resgatou tudo, essas aqui começam um processo de resgate das partes, começa a receber de volta, isso tudo vai aumentando a energia. Então agora eu vou fazer aqui como é que funciona. Eu vou trazer esse para cá, tá? Não está muito escuro, vou botar esse. Então aqui é o núcleo espiritual. Ele é composto de 12 mônadas. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Aí essas mônadas são compostas de 12. Tá? 12 almas. Que dá um total de, como eu tinha feito aqui, dá 144 extensões de alma. Então, essas mônadas aqui, depois que resgata, ela cresce. A que mais cresce, pula para cá. Se conecta ao núcleo e recebe o núcleo. Então ela volta para a consciência original dela. E o que acontece com essas aqui? Essas aqui são 12. São 11 mais uma 12. As 3 que menos evoluíram são uma experiência do núcleo, onde essa energia vem para cá. As 3 que menos evoluíram, ela volta como experiência, como informação, tá? E as 8 que mais evoluíram, elas circundam o núcleo. Elas são órbitas do núcleo, tá? E o que acontece com isso? Cada uma trouxe múltiplas experiências, cresceu, evoluiu, trouxe muita informação e o núcleo contém essa informação agora através de suas mônadas. Elas não deixam de existir, elas continuam aqui. Então, quando o núcleo quer ir para um assunto galáctico, ele vem e se projeta aqui. Tá? Ele não tem mais necessidade de nascer em planetas e estrelas. Ele começa a fazer parte de uma coordenação, vamos chamar assim, e não mais do aprendizado planetário estelar. Então chega uma hora que o núcleo alcança o seu retorno. Você volta a ser um núcleo espiritual e você se torna um ser universal. Aqui, ó, você se torna um ser universal. Tá? E o que você faz com esse núcleo espiritual depois? Você ainda está vivendo no planeta Terra. Você fez isso tudo encarnado. Aí você é mônada, aí alma. Aí você está aqui, encarnado aqui no planeta Terra. Aí começa o processo chamado ascensão. O que é a ascensão? É quando a energia que está na mônada, que ela recolheu todas aquelas partes, ela criou uma energia maior, aquela energia desce e envolve a pessoa que está encarnada. Chama ascensão. Aí você se torna um mestre ascensionado. A sua energia desceu e você tem um potencial muito maior. Depois, a etapa seguinte da ascensão é o processo de chamada iluminação, que a gente conhece, vários mestres iluminaram. Então você precisa receber a energia do seu núcleo, que é fortíssima. Só que essa energia do núcleo, para você receber, você é preparado fisicamente. Seu corpo não suportaria tanta energia. Então vem uma experiência inicial da iluminação, que é descer a energia do núcleo. Você fica maior ainda. Só que isso ainda não é a iluminação. Na ascensão, você sente a unidade de todas as coisas. E na iluminação, você é a unidade de todas as coisas. Então existe uma diferença de sentir a unidade, de ser a unidade. Então, quando a energia do núcleo desce,
você inicie seu processo de iluminação. A iluminação é quando essa consciência aqui, ela é criadora, ela é nascida daqui, então ela contém a consciência do Criador. Quando essa consciência, essa daqui, é absorvida aqui, ela se dissolve. Que existe o ego aqui. O ego é o José Luiz, que nasceu filho da Nancy, do Ari, tem família, filhos. Quando essa conexão é estabelecida, transcendeu a alma, a mônada e chegou no núcleo, a personalidade ela começa um processo de dissolução. Ela faz uma entrega absoluta ao incriado e ao Criador. O Criador habita aqui. Claro que habita aqui num grau menor, habita aqui num grau menor e aqui ele esquece que é Criador. Então, quando você começa a ser absorvido, a sua personalidade humana começa a ser dissolvida, você passa a se tornar novamente um ser, uma centelha do Criador, um ser universal a serviço no mundo. A esse ser, ele ensina esse caminho de muito trabalho, muita prática diária, que eu tenho falado sempre, muito esforço. As pessoas às vezes querem se sentir imunes à dor e ao sofrimento. Então é uma fuga, não adianta, a gente vive aqui. Quando a gente limpa a casa, a gente também se suja. Se a gente se suja, é para a casa ficar limpa. Então, para a gente se iluminar, a gente vai se contaminar com o mundo, porque o mundo está cheio de energia densa. Então, a mônada é esse processo lindo, onde daqui é uma conexão direta com o Criador, com os mestres, deuses, você está conectado a todos os seres de luz. Então você começa a se tornar um canal, uma fonte inesgotável. Porque quanto mais você se entrega, mais você recebe. Você se entrega, abre o portal, recebe. Aí você se entrega a Deus, o portal vai expandindo, aí você recebe, aí você se entrega e vai expandindo, e vai expandindo. E aí outras pessoas também já conquistaram isso. Aí também vão abrir. Claro que Deus está em todo lugar, então vou botar para cá. Aí você vai expandindo, expandindo, expandindo a energia criadora no mundo. O que o mundo vai acontecendo? Ele vai ascensionando. Só que o que está acontecendo com o mundo é que as pessoas não querem ascensionar, não querem se iluminar, não querem perder as coisas externas. Quando ela não quer perder as coisas externas, ela fica dentro da personalidade humana, que é o ego, tá? Ela fica aqui, caminhando em múltiplas vidas. Ela fica cheia de vidas para resgatar. Nasce, morre e não consegue. Fica milhares de vidas para resgatar, na linha de tempo dela. Então o processo do mundo está assim, a humanidade não quer. E o que se faz quando a humanidade não quer? Alguns seres conseguiram abrir esse portal do infinito. Eu chamo assim, portal do infinito. Então o portal do infinito está aberto em vários seres do mundo. Esses seres então se tornaram o quê? Um portal. Se eles se tornaram um portal, quem caminha com eles faz o quê? E faz as práticas que são ensinadas, abre também um portal. Esse portal vai aumentando. Aí vem outro que gostou, vê a felicidade, a libertação, entra no portal e aumenta. Aí vem outro, entra nas práticas no portal e aumenta. E o portal está aumentando. Até que chega uma hora, o que acontece? A Terra começa a ter uma frequência maior. Aí ela pode estar pronta para ir para a quinta dimensão. A quinta dimensão
É um processo que estava aqui, conforme eu falei, né? Da 3 até a 7 é um caminho que a humanidade passa, da 3 até a 7. A ascensão está no meio. É onde você sente a unidade de todas as coisas. E aqui é onde você é todas as coisas, que é a iluminação, tá? E dá para chegar em dimensões mais elevadas aqui, até infinitas, porque a consciência é imaterial, então ela consegue chegar. O corpo físico não, ele só consegue receber uma energia até mais ou menos aqui na 8ª dimensão. A gente ainda consegue ancorar essa energia, mas que isso a gente não consegue porque o corpo é físico, tá? Ele não tem a capacidade de receber uma energia tão forte. É como segurar um fio de 1000 volts, não adianta. Então, o processo do mundo é dedicado a quem desperta, entendeu? Então, a maioria das pessoas estão nesse caminho, cada um está no seu estágio, e a continuação desse caminho é que permite a pessoa se tornar um portal do infinito, que é de onde o vazio se manifesta como Deus, e Deus se manifesta em nós. Então, isso é que é a mônada que tanto falam, tá? Os conceitos de outros instrutores, professores, podem ser diferentes, mas a essência da informação é a mesma. Alguns dão o nome de mônada ao núcleo, e não importa, o nome não importa, é conceitual. O que importa é a essência da informação. As pessoas estão muito arrogantes e prepotentes com isso. A gente posta uma informação, ela, segundo o livro tal, não sei o que, não é isso, tararau. Não importa o nome que se dá, é o conceito que se dá, tá bom? Então, tem pessoas que lerão um livro e se acham a última carta do baralho. E é triste ver que a falta de humildade é muito grande nos espiritualistas. Os espiritualistas têm que aprender a ter muita humildade, porque para entrar nesse portal tem que ter muita humildade, tem que ter muito amor, está bem grande aqui. Tem que saber perdoar muito bem, todos e tudo. Não dá para chegar aqui em cima cheio de pedra no calcanhar, que são as pessoas que a gente magoou e não perdoou, ou que nos magoaram e nós não perdoamos. Tem que ter muito conhecimento, ler, estudar, muita prática espiritual, tá? Tem que fazer muito silêncio, porque aqui é a voz do silêncio, aqui é o silêncio, aqui é o silêncio, aqui é o silêncio, aqui é a voz do silêncio. Se aqui for o silêncio, a gente ouve com o coração o que acontece aqui. Se a gente fica pensando o dia inteiro, a gente ouve o que acontece aqui. Então, silêncio é fundamental, tá? Falar é muito bom, muito bacana, mas silêncio é fundamental. Sentir a vida, agradecer por tudo, são coisas básicas, tá? O conhecimento, de preferência, que seja de grandes mestres iluminados, porque eles trouxeram a verdade que liberta. Então a gente vê muitas pessoas ensinando, só que a gente vê que elas são aceleradíssimas, a gente vê que elas deturpam as informações dos mestres. Então a gente tem que ter muito discernimento também para se reconectar ao Criador que flui através de nós para colonizar seu corpo infinito. O seu corpo foi criado para que a experiência seja viva, porque imagina só, Deus é uma consciência imaterial. Imagina se não existisse a criação da energia, da luz, da matéria, toda a energia. Imagina se não existisse a criação da energia. Como a gente ia se experimentar sendo invisíveis? Como a gente ia experimentar a água, a cachoeira, a praia, o calor, beber, comer, família, se a gente é imaterial? Então Deus é tão supremo que seu amor infinito se multiplicou
em energia para a criação. Por isso ele se multiplicou de 1 em 3 para ser criador, preservador e transformador. Então tudo que ele cria, ele tem que preservar, e tudo que ele preserva, ele tem que transformar, para que tudo seja novo a cada instante. Então não devemos acreditar que essa história vai ser eterna aqui desse mundo sofrido, porque o que Deus faz, ele também desfaz com transformação. A transformação. Como é que o planeta Terra, que chamamos de Terra, está se transformando hoje? Como? A gente está vendo, né? Muito problema no mundo, cataclismos, né? A energia da Terra está densa, ela tem um resgate grande a ser feito, a humanidade. A gente tem visto dilúvios, chuvas, furacões, ciclones, terremotos, buracos agora estão aparecendo nos continentes, vulcões, né? Então, a energia da Terra está muito densa. Por quê? Porque a gente não quer praticar os nossos dons divinos que fluem do portal do infinito do Criador em nós, que vem de nossa mônada, do nosso núcleo espiritual, que vem do Criador, dos deuses. Outra coisa que eu vou um pouquinho mais adiante agora. Aí um núcleo espiritual, ele cumpriu sua evolução universal. Ele resgatou tudo, voltou ao núcleo. E depois, como é que ele vai se expandir mais? Ele pode tanto criar um universo, ele decide se tornar um universo. Então ele vai lá, ele pega toda essa energia já está do tamanho de um universo. Ele começa a irradiar luz e energia e criar planetas e estrelas que são o seu novo corpo. Olha só, Deus se expressando através de nós em nosso futuro. Então a gente começa a crescer. Mas nem todo mundo vai querer ser um universo, vai querer continuar sendo esse. E o que esse ser faz então para continuar a sua expansão? Esse vai aprender assim. Esse aqui vai aprender como ele pega, em vez de se multiplicar em 12 mônadas, ele pode se multiplicar em 1 milhão de mônadas. Ele decide se multiplicar em 1 milhão de mônadas e viver em milhões de galáxias e planetas e estrelas como um ser multiplicado. Aí ele vai colher aquela bagagem, aquela experiência das extensões de alma, das mônadas, ele começa a expandir e vai se tornando um desses seres aqui, que são os Cristos, os Ganeshas. Por que eu falo plural? Porque existe mais de um, mas são nomes distintos, né?